aí, Boa pessoal! noite! E aí, dona Lena? Hello, hello! Estamos de já volta! tinha saudades vossas! Olha, Tudo bem, amigos? que legal hoje vocês, estão Nossa, bonitões 15 aí. dias é demais. É demais, é demais. demais. Já dá vontade de fazer mais cedo, né? Realmente é Não, incrível. mas depois não se aguenta, é o que vi. Depois ninguém Tá aguenta bom. a gente, né? Daqui a pouco já Tá bom, fica tá bom enjoado, assim. tá? Então, Lena, Márcio, espectadores, Tudo a bem aí com turma, vocês? galera, animada. Ótimo. Hoje é o dia, hein, Márcio? Hoje é o dia. Hoje isto vai correr bem, cheiro. Hoje temos o nosso bacana. convidado especial, o top das galáxias, a turma como deve de ser. Então, Incrível, realmente, hein? vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Hoje vai ser o dia mais importante de sempre. Mas, primeiro que tudo, vamos lá, gente, das nossas novidades. Hoje tem muitas coisas importantes. Primeiro de tudo, nós temos eliminação hoje no Mimimi Brasil, né? Não é mais Big Brother Brasil, é Mimimi Brasil agora. Ontem o negócio estava bom, hein? E sabe o que mais? Depois daquela confusão do Rodolfo sensacional. Ontem na casa, parece que o povo está querendo que ele fique. Eu não sei porque está pau a pau com o Caio. Vai ser um negócio hoje à noite. Ele acha que vai ficar de certeza e não vai... Olha, achando eu não que vai percebo, sair eu não o Caio. percebo. Dizem que as Isso mulheres que é é que são de Big Brothers, aqui é ao contrário. Eu não faço ideia o que é que se passa no Big Brother. Eu tenho dois fanáticos de Big Brother, caso vocês não notem. Helena, quem não vê Big Brother é porque não está a par do que está acontecendo no mundo aqui no Brasil. Pronto, assim Tu não sabe quem é a Juliette? Exatamente. A Juliette é uma menina nordestina que entrou no Big Brother aqui, já tem mais seguidores que a Madonna. Ah, pronto, acredito. É a terceira ou quarta já do mundo. Ela tem mais engajamento. Não, ela é a terceira engajamento do mundo. Do mundo. Uma menina que... Lena, você quer conhecer a Juliette? Você quer saber? Não, tá bom assim. Olha, engajamento... Se a Lena quiser saber quem é a Juliette, é só ela falar mal da Juliette. Ô, Lena, você fala mal da Juliette e marca a Juliette no teu Instagram. Você vai conhecer a Juliette. Você vai ver o que vai acontecer no teu Instagram. Fala mal e marca a Juliette. Você vê. Mas vamos lá, gente. O seu Sporting... O meu Sporting ontem empatou, mas continua à frente. Ainda está a 8 pontos vai ser do teu difícil, Porto. porque hoje o nosso convidado é do Benfica. Pois é, hoje temos... Vou deixar ele entrar na sala, mas tudo bem, vamos pensar nisso. Mas também o Benfica ainda está na... Hoje, como eu estou neutro aqui... Tu também és vermelho, que é o nosso convidado. Fica quieto que tu és vermelho. Bem, uma coisa importante... Tem o Sport e tem o Porto, mas eu prefiro o Benfica. O Márcio fez 25 anos dos Mamonas Assassinas, foi um momento incrível, acho que todo mundo lembra disso. Eu era recém-nascido quando morreram os Mamonas Assassinas. Mas realmente foi um movimento, até hoje a gente ouve as músicas deles, era o máximo. E realmente estamos animados hoje, pessoal. Eu cantei a música deles, né? Do Torinho, no último podcast. Quem está começando... Cantei, inclusive, aqui, homenagem. Quem está hoje entrando aqui, por favor, vai lá, aperta o sininho, segue o nosso canal, que assim, das próximas vezes, quando a gente começar, você já recebe a notificação. Estamos muito animados com o que vai acontecer, tá? Compartilha com os amigos. Olha que nós temos a nossa convidada. Compartilha com a família, com os vizinhos. A nossa Marina. Temos a nossa top de volume do Brasil inteiro, a nossa Bruna Viana. Temos o Darley, que vive o Grêmio, tá? Que é o teu amigo, Darley. Aí, ó, tá, temos aqui. Vou derrubar o Darley da sala. Pode derrubar o Darley, pode derrubar. Pode tirar ele da sala, tá certo. Então, vamos lá. Hoje nós temos aqui uma pessoa muito importante, ele é, sem dúvida nenhuma, primeiro ele é o distribuidor top do nosso grupo, viu, Márcio? Então, deixar top é top, ele é o top de royalties, ele é 30K, ou seja, você tem que fazer 3 vezes o que é ser presidente para chegar à posição que ele está. Ele é um cara sensacional, é inacreditável. Um líder nato, é o cara que realmente tem feito Portugal ferver.
E não é só de agora, então a gente vai agora ouvir algumas histórias dele, com certeza. Então, me ajude a receber diretamente de Portugal o nosso amigo Vítor Pereira. Oi, mestre Vítor, como você está, grande Vítor Pereira? Benfica! Sporting! Epá, tu não venhas já com o Benfica, ó Vítor, pelo amor de Deus. Aê! Por amor de Deus, olha que a conexão pode Bem-vindo, Vítor! Hoje eu sou Benfica, somos vermelhos. Vocês estavam aí falando. Pelo amor de Deus, já estou até com urticária aqui. Para com isso. Caramba, para não. Tem coisas assim, ó. Já está a me dar com Sou vermelho. Olha, não é como começa, é como acaba. Já estamos a 11 pontos. Há uns tempos atrás estávamos a mais pontos. Ó Vítor, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada por teres aceito o convite e partilhares aqui um bocadinho com todos nós a tua história. Eu, na verdade, vou-vos confessar que eu tenho estado a ver os podcasts que já foram feitos. Bem-vindo, Vítor. Prazer. Obrigado, Márcio. Obrigado. É uma honra estar aqui com estas estrelas do podcast. Quero dizer que todos vocês são realmente espetaculares. Eu parto-me a rir com o Márcio, com a Helena, com o Pedro. Só não percebo que vocês falam muito de um tal de Big Brother. Isso pois é que eu também não percebo. São eles os dois. É uma conexão que eles têm juntos. Vítor, é para que tu não és deste mundo. Tu és essas pessoas chiques. Sabes, essas pessoas chiques, Márcio, que não conhecem essas coisas do povo. Nós somos do povo. Nós vemos o Big Brother. Nós vamos à praça comprar as coisas, nós não vamos nesses supermercados chiques que tu vais, nós vemos do povo. Mas isso dá royalties, essa coisa dá royalties, João. Não sei, se dá, estou lá. Dá, lógico que dá muitos royalties. Ó Vítor, então conta-nos tudo, não nos contas nada. Como é que tu entraste na Herbalife? Como é que foi? Como é que foi essa tua relação? Quando é que nós nos conhecemos pela primeira vez? A Helena diz que se lembra de uma data de coisas tuas, ela já está nervosa. Então, como é que foi isso? Tu entraste na Herbalife, como é que foi isso? Está ela e tu, eu já não me lembro desse Vítor, mas é... A Helena hoje vai aprontar, eu já estou sentindo. Helena, tu... Não, eu estou contigo, Vítor, nós representamos Portugal. Obrigado. Eu não te deixo ficar mal nunca. Nada. Não, eu conheci a Herbalife há 28 anos, na altura era oficial da Força Aérea e estudava Engenharia Química, então estava lá nós tomávamos um pastelhado, ele tinha uma grande caixa de pastilhas, vocês lembram, aquela grande que a gente usava, e usámos durante muitos anos e espero voltar a usar Isso, os tabletes. Tabletes da Herbalife. Isso, os tabletes da Herbalife. E então nós estávamos sempre a gozar com ele, eu sei que no Brasil não se fala gozar, estávamos sempre a judiar com ele. E ele só falava... vocês estão a brincar comigo, mas nós um dia vamos todos ficar magros e ricos, A irmã já tinha perdido peso, tinha um amigo que andava de Ferrari, e ele tanto chateou que eu disse, pronto, ok, então eu vou lá ver essa tal de Herbalife. E ele disse, olha, já que és casado, porque eu casei muito cedo, também divorciei cedo, foi bom que arrumei logo a coisa, né? Mas casei muito cedo e, entretanto, eu fui com a minha mulher, a Suzete, na altura, e fomos às Amoreiras. Fomos a uma manezinha. Agora, eu lembro-me perfeitamente do Vítor Pereira na primeira reunião das Amoreiras. Portanto, Helena, deixa-me só explicar para as pessoas primeiro o que é as Amoreiras, porque assim, para quem é do Brasil, dizer as Amoreiras não quer dizer nada. Claro. As Amoreiras, naquela época, era provavelmente o shopping center mais famoso de Portugal. Era tipo assim um lugar maravilhoso, com umas torres de apartamentos, que eram os apartamentos mais caros da cidade, e tinha também umas torres ali de escritórios, e nós conseguimos alugar uma salinha muito pequenininha lá para fazer a nossa HOM às quartas-feiras à noite, se não me engano. No 13º lugar. Exatamente. Logo à saída do elevador. Vocês lembram-se disso? Eu lembro. Até eu estava sempre na porta, aquilo tinhas que subir para o 13º. Eu lembro perfeitamente de ver o Vítor Pereira a chegar com a Suzete, na altura eu não sabia quem era. Agora, eu queria que quem está aqui na audiência e conhecia o Vítor, ou mesmo quem não o conheça, imaginar um oficial da Força Aérea, portanto, em 1993, numa torre das Amoreiras, que eu não sei o que é que ele iria esperar ver, não é? E quando a porta abriu, ele pode falar melhor agora do que eu, que era uma cambada de gente super nova, com música aos altos berros, lideradas por um senhor chamado Pedro Cardoso, que está aqui na chamada, claro, que era uma hora, e que nós estávamos todos fora de controle, em cima das cadeiras, e o Vítor entra e leva com aquele cenário. Agora podes contar tu, depois eu digo o que é que aconteceu no fim.
Helena, eu também era novo, só que eu parecia ser mais velho. Eu sei, claro, tu eras mais... Eu na altura tinha 25 anos, só que parecia ser mais velho, era um ar muito carregado, estava gordo. E de repente entrei e comecei a ouvir as histórias e de repente ouvi um funerário, o Miguel Reduto. Exato. Um funerário, a dizer, na minha atividade não posso vender produtos aos meus clientes, aquelas coisas. E pronto, e achei aquilo uma loucura. Olha o Miguel Reduto, acabou de falar agora. Exatamente. Eu era completamente cético, via o pessoal todo em cima das cadeiras. Lembro-me que o pessoal tinha calças de gangarrota, brincos nos ouvidos. Na altura não era normal usar, pelo menos para mim não era normal. O que é verdade é que eu comecei a achar aquilo tudo muito estranho. E à medida que foram falando, depois no final, lembro-me, Helena, falou o Vasco, falou o Conde, falaste tu, falou o Miguel. No final apareceu o Pedro Cardoso com um fato. Lembra-te do blazer? Verde, pai, verde fluorescente. Verde fluorescente. E agora, espera aí, Pedro, que agora vais para tu. E então ele começou a explicar o plano de marketing e não sei o quê e toda coisa. E nunca mais me esqueço quando ele contou a história dele e disse que no mês anterior, levantando-se à hora que acordava, tinha ganho mais de 2 mil contos, 10 mil euros, quase 70 mil reais. E eu naquela altura disse, estes gajos estão doidos, pensam que estou aqui para me enganar, isso é impossível. Na verdade isso é ofensivo, eles podiam ao menos falar um valor um bocadinho mais baixo. Podia falar um bocadinho menos, porque assim pelo menos a mentira não era tão grande naquela época. Claro, os gajos ainda por cima exageram para caramba. Claro. Vitor, eu imagino, sabes o que é que eu me lembro daquela sala? Eu lembro-me daquela sala que nós fazíamos a HM e depois da HM nós dávamos um treino. E eu lembro-me de fazer o plano de marketing infinitas vezes naquilo e na realidade nós fazíamos um STS naquele dia, né? Porque aquilo era praticamente o STS, nós explicávamos tudo, eram os produtos, era o plano de marketing, era a coisa, eram as promoções, era tudo, quer dizer, a pessoa naquele dia aprendia tudo, era 2 horas, era impressionante. Não, na verdade, o treino era para ir, assim, nós estávamos lá 2 horas, o tempo voava, mas naquela primeira vez foi ver, entretanto, tu fazes o plano de marketing, obviamente até presidente, que acho que ainda nem havia Sherman, nem Circle Founder, nada disso. Então tu fazias ali, mostravas a Big Picture e tu sabes que o plano de marketing que eu faço até hoje é exatamente o mesmo plano de marketing, baseado na mesma coisa que era. Eu fazia assim, imagina, se tu vendes 2 produtos por semana, vocês lembram-se disso? Se tu vendes 2 produtos por semana, vais vender 8 produtos por mês. Então se tu trouxeres 10 pessoas que vendem 2 produtos por semana, são 80 produtos. Para fazer, a conta é exatamente igual hoje. Hoje nós fazemos as 8 pessoas, que é a maratona, não é? Naquele tempo não havia maratonas, não havia nada disso, mas o esquema continua sendo o mesmo. Ter 8 pessoas e 2 que trazem 2 e desenvolver um negócio. É impressionante como as coisas passam-se 30 anos e ainda continua exatamente igual. E fazendo isto, ganhas aproximadamente 1.500, na altura era 3.000, o equivalente a 300 contos, acho eu. 300 contos, era 1.500 euros. 1.500 euros. Mesmo que não dê certo, imagina que só metade. Pronto, se não for 20, seja 10. E eu acho que a história do Vítor, logo de início, tira aqui uma ilação engraçada para as pessoas da sala, que uma pessoa pode fazer toda a diferença, como o Pedro diz muitas vezes. E naquele caso ali, o Vítor ter ido acompanhado fez toda a diferença. Porque eu não sei, porque a história podia ser outra, mas eu não sei se o Vítor tivesse ido sozinho, se a história tinha começado naquele dia daquela maneira. Helena, não estou a entender o que é que estás a dizer. Opa, mas ele entende. Eu entendo. O Vítor não foi sozinho. A Helena assistiu. Eu assisti. E quando chegou à altura, já não sei como é que o Pedro perguntava, quem é que está interessado, as pessoas... Helena, então espera aí, eu vou contar até tu teres aparecido, tu estavas no exterior. Quando eu ia a sair, eu lembro perfeitamente até hoje, quando eu ia a sair no final da reunião, eu achei aquilo tudo muito estranho, estava lá atrás, assim, de braços cruzados, gostei de ouvir o Pedro, mas achei um bocado esquisito, um gajo baixinho da minha altura. Verde alface. Verde alface, a dizer que ganhava não sei quantos por mês, e entretanto... Não sei se te lembras, mas provavelmente alguém te disse, o gajo é militar e não sei o quê. Eu fazia muitas coisas, dava aulas de metrologia, estava a estudar engenharia química, dava aulas de seguros, era porta-estandarte nacional, na altura eu fazia 1050 atividades. E alguém deve ter dito ao Pedro, o gajo... Porta-estandarte é bonito. Da escola de samba, só para deixar isso claro. Porta-estandarte nacional, português, a bandeira de Portugal. Tá bem, não era da escola de samba, não era no carnaval. Era do nosso país. E então, na altura, o Pedro veio falar comigo. E então ele perguntou-me, então, e o que é que você achou disto? O que é que achou? E eu disse, eu achei que se toda a gente comprar esse kit, vocês é que vão ficar todos ricos. Eu era muito ascético.
E o Pedro virou-se para mim e disse, olha, se você quiser, seja bem-vindo. Se não quiser, desapareça, porque farta de gente como você, somos nós. O Pedro, na altura, era muito duro, muito duro. E eu pus assim o peito fora e disse à Suzete, olha, vamos embora. Vitor, isso é só para o pessoal que hoje acha que eu ainda sou muito... Eu melhorei um bocadinho. Não, e é verdade. Não, mas espera, deixa. Entretanto, isto foi assim, vamos, mas é embora e tal. Eu machista, não é? Militar na altura. E saímos cá fora. Foi quando eu acho que era aí que foi aí que tu apareceste, estavas cá fora nos registros, qualquer coisa assim. A Suzete mesmo ao teu lado, diz-me ela assim, sabes que mais? Bem feito, tu pensas que és bom, mas deixa-me dizer, tu não queres ficar rico, mas eu quero. Mas eu quero perder peso. Exato, eu quero ficar magra. E começou ali aquela discussão, estás a ver? Mas nós não entramos, mas eu, como machista militar, não entramos logo aí. Não é logo. Mas isto estão a ver, faz aquela coisa, porque depois agora não vamos contar mais. Depois deixa que eu decida, né, Vitor? Deixa que eu decida. E eu lembro. Exatamente. Deixa eu decidir. Exatamente. Mas ainda bem que ele foi com a Suzete. Ainda bem que ele foi com a Suzete, porque depois, agora abreviando um bocadinho a história, depois mais para a frente, o Vítor, estão a ver, machão e militar, havia a questão de tomar os produtos. E ela foi inteligente, como muitas mulheres o são, e o que é que ela começou a fazer? Portanto, ela deixou de fazer jantar e era muito simples. Ou ele ou bebia batido, na altura, ou fazia o jantar que ele quisesse. E então ele começou a ceder, mas principalmente porque ela diz uma frase que é mítica na história do Vítor Pereira, que a Sete diz assim, olha, e é que tu já não dás o rendimento que davas quando casámos. Mas espera aí, isso tem enquadramento. Tinha enquadramento. Nós tínhamos casado 2 anos antes. Eu, na minha adolescência, era o bolinha da escola e ela via as fotografias da minha infância, não é? Que era muito gordo. Claro que eras o apaixonado pela Anabela. E depois, na minha infância, era o apaixonado pela Anabela. Foi aí que eu comecei a perder ela de um peso. Exato. E então ela via e ela disse, Vítor, tu estás outra vez a ficar gordo como na tua infância, ressonas para caramba durante a noite e já estás a ficar velho, e o pior é que já não dás o mesmo rendimento que davas há 2 anos atrás quando casámos. Exato. Pronto, aí não tive alternativa, comecei a experimentar o produto. Não é? Ficaste preocupado com o ronco. Ficaste preocupado com o ronco. É claro. Um gajo roncar deve ser muito ruim, então vou tratar do ronco. Pronto, mas ainda bem. Bem-vindo, Vítor, foi espetacular. A Herbalife sem ti era outra coisa, portanto... Obrigado. Exatamente. E depois, pronto, a gente, entretanto, ela começou a usar os produtos, obrigou-me a usar os produtos. Eu escondia, atenção, muito importante, eu escondia que tomava os produtos, porque era normal, na altura, um militar usar coisas para perder peso. Isso era, assim, uma coisa anormal naquela altura. Então eu fazia turnos de 24 horas, tomava o batido ao pequeno almoço e ao jantar, e à hora de almoço ia almoçar a mesa de oficiais com os meus colegas e tomava as pastilhas na casa de banho. De banho às escondidas. Às escondidas. Mas, entretanto, eu comecei a perder peso. Ao fim, eu sei que perdi em 12 dias, perdi 6 quilos, pronto, é a realidade na altura, não se pode agora dizer isso assim, mas foi o que aconteceu. E começaram-me a perguntar, eu fui dizendo e tal, até que tive a minha primeira encomenda, e o resto é história. Comecei logo com 1000 pontos, entretanto tive a sorte do Mário ser um grande promotor, que aprendeu também com o Pedro e com a Isabela e com a nossa linha ascendente, e disse, se tu compras 1000 pontos, mesmo que não vendas, mas eu não gosto de vendas, mas não faz mal, mesmo que não vendas nada, pelo menos compres os produtos mais baratos. E se vendes tudo em 10 dias, ganhas uma agenda que era a promoção do Wi-Fi, lembram-se dessa? Lembro. Aliás, havia uns crachás e tudo. Era do Wi-Fi. Ganhávamos 109 pontos, 545 euros. Que era para aí 60% do meu ordenado naquela altura. Se vendesse 1000 pontos, que seria mais ou menos, que é 10 clientes, mais ou menos. Eram 19 na altura eram 19 caixinhas. Eram 19 agora a 10 clientes. Agora 19 clientes e ganhava-se 500 euros, mais ou menos, era isso? Era 545 euros. A partir de 45 não faz diferença, para mim fazia problema naquela altura. Se vender a 19 clientes, ganha-se quanto? Hoje ganha-se aproximadamente 900 euros. Em média. É mais dinheiro do que naquela época. Ainda assim, né, atualizou. Ótimo, perfeito. Se a pessoa for supervisor, sendo consultor de sucesso, ganha aproximadamente 700 euros. Fazendo 1000 pontos... Mas já era uma bela de uma renda para ti. Quanto é que tu ganhavas quando tu trabalhavas como... Na altura ganhava, trabalhando 60 horas por semana, na Força Aérea ganhava o equivalente a 800 euros líquidos. 800 euros. 800 euros líquidos? Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Era mais do que a minha mãe uma pedastre. Você era piloto? Você era piloto da Força Aérea? Meteorologista. Eu era aquele cara, Márcio,
que dizia que ia ficar sol e chovia para caramba. E quando dizia que chovia, vinha sol. Eu era meteorologista. Era previsor de tempo. O Márcio, meteorologista, é aquele cara que não precisa de estudar, não precisa de saber nada, só precisa de falar. Porque quando ele acerta, acerta. E quando não acerta. Portanto, é igual. Mas, ó Pedro, o meteorologista tem a vida boa. Porque... Não, mas falando sério. Qualquer um pode ser meteorologista. O meteorologista é mais ou menos como o relógio parado. O relógio parado dá horas certas 2 vezes por dia. É verdade. Não, mas olha, mas agora falando sério, eu nunca me enganava. A atmosfera é que raramente eu previa. Raramente se comportava segundo o modelo previsto, mas eu raramente me enganava. Mas, ó, Vitor, então e como é que foi depois começaste então a fazer? Quando é que tu decidiste fazer mesmo Herbalife e começar a trabalhar? Porque isso, no início tu eras muito cético e foi o quê? Foi o resultado do produto? Foi a tua mulher que te obrigou, entre aspas? Como é que foi a história exatamente da decisão? Foi o evento? Não, eu vou dizer, a história da decisão foi quando um colega lá na Força Aérea, muito gordo, que já andava sempre a tentar perder peso, de muitas maneiras, e não conseguia, ele viu-me e disse, Pereira, o que é que se passa? Estás mais magro e tal, o que é que se passa? E eu disse, estou a tomar uns produtos naturais. E ele disse, a minha mulher até precisava disso. A mulher, não era ele, porque eles não queriam dar a mão à palmatória, né? Então eu expliquei-lhe, isso são os produtos Herbalife. Então onde é que tu arranjas? E foi quando eu fui falar com o Mário, a dizer que tinha um colega na Força Aérea que queria os produtos. E, entretanto, nesse dia, eu fui jantar à casa dos meus sogros, onde estava também a avó da Suzete. Mas, Vitor, deixa eu só tentar descobrir uma coisa. Teu patrocinador não é o Mário. Não era o Mário. Não, o Mário era o pastelhado, mas o Mário era caloiro. O meu patrocinador é o Rui. Mas tu foste falar com o Mário sobre os produtos ou foste falar com o teu patrocinador? Fui falar com o meu... O Mário era o caloiro e o Rui, que é o meu patrocinador, era meu colega do meu ano, éramos muito amigos, até hoje somos muito amigos, e ele dizia que havia lá o tal pastelhado, que o negócio devia ser bom, e foi quando eu perguntei ao Mário como é que funcionava e ele me mandou para a reunião. Quando é que eu comecei o negócio, Pedro? Quando eu cheguei lá à casa dos meus sogros e falámos sobre isso da Herbalife, com o meu colega que criou os produtos também, tomámos lá as pastilhas à frente dela, e a avó da Suzete criou os produtos. Então eu disse, espera aí, para tudo. Eu não vou trazer nada para ninguém sem perguntar ao médico. Aí perguntei ao médico, o Dr. Ribeiro de Freitas, que era um médico da Força Aérea, só para ver, eu acho que isto é interessante. E fui falar com o médico amigo, e ele disse, Vitor, não conheço, daquilo que está aqui, mal não faz, provavelmente dá para perder peso. Olha, eu até estou gordo, a minha mulher é cardiologista, também está gorda, portanto traz lá 2 produtos para nós. Então já tinha 4 produtos encomendados, e foi quando realmente eu tomei a decisão de fazer Herbalife. Vitor, só uma pergunta. O que é que tu achas que tinha acontecido se o médico tivesse dito isto aqui é uma coisa duvidosa e tal? Eu acho que se o médico tivesse dito isso, até hoje eu continuava a tomar os produtos que eu estava a dar muito bem, mas provavelmente não tinha feito os 1000 pontos, porque eu era muito cético. Eu achava que era tudo uma treta e era muito Sabes porque é que eu te perguntei isso? Porque tem horas na vida que nós tivemos muita sorte. Tu já viste que tu puseste a tua vida nas mãos de uma pessoa que te disse, estás a ver? Se nós olharmos bem para trás, às vezes nós pomos a nossa vida nas mãos de pessoas que nos podem dizer que sim ou que não. E que lá na frente, aliás, eu tenho uma história para contar depois quando a Isabel estiver aqui, que vocês todos conhecem, nós podíamos ter estragado tudo que nós temos hoje se tivéssemos ouvido certas pessoas, estás a ver? Então eu acho que nós tivemos muita sorte, pá, tu teres tido... Sobretudo naquela época que a maior parte dos médicos eram... Né? Hoje na minha maratona, por exemplo, eu tenho 5 médicos, para teres uma ideia, né? Então quer dizer, isso para nós hoje a gente cuida deles e eles precisam da nossa ajuda, entre aspas, porque eles estudaram muitas outras coisas, cada um tem a sua especialidade, né? Mas é impressionante como nós poderíamos ter dado errado por ter perguntado a certas pessoas. É aquela coisa, nós jogámos a moeda ao ar, estás a ver, que podia ter mudado todo o rumo da história. Não é? Mas, Pedro, já tive a oportunidade de agradecer, inclusivamente, quando estava, há bocado estávamos a falar, quando estava na Barra da Tijuca, um tempo que estive no Brasil, ele foi de férias ao Brasil, fiz questão de eu receber lá em casa, agradecer-lhe, fazer uma festa e ter-lhe dito, já viu, doutor, se você me tivesse dito que isto não, para eu não tomar isto, não sei como é que teria sido a minha vida hoje. E ele até hoje também está sempre a dar força. E pronto, e nesse mês eu ganhei aqueles primeiros 545 euros em 9 dias, porque o Mário ajudou-me para caraças, o Mário e o Rui ajudaram-me para caramba. Na altura, todos os dias me ligavam à noite a perguntar, então, quantos produtos vendeste hoje? Quantos produtos vendeste hoje? Era assim.
e consegui vender tudo. Essa foi a ajuda. Essa foi a ajuda. Ajuda. Às vezes ficavam a falar e diziam, pá, vais-me desculpar, mas eu ainda tenho de ir falar ali com o vizinho do segundo esquerdo, porque quero ver se ele toma o produto também, que ele está gordo. E o que é verdade é que em 9 dias eu ganhei os 545 euros. Claro, fiquei super entusiasmado. Até que eu, de repente, fez-me sentido aquele plano de marketing que o Pedro estava sempre lá a explicar. E eu pensei, espera aí, eu posso arranjar pessoas também. E, entretanto, falei com a pessoa que eu conhecia mais falido do meu ciclo de influências, que era oficial da Força Aérea, mas no mês de fevereiro de 1993 já tinha gasto o salário de dezembro, não sei como é que ele fazia isso, mas... Que era o nosso amigo Paulo Sequeira. Paulo Sequeira, que era na 7.5, a caminho de presidente. E o Paulo Sequeira, completamente falido, tinha 20 contos na conta. Desorganizado financeiramente, mais ou menos. Isso. Para não dizer mais. Tinha 20 contos na conta, no dia 8 contos, de isso é quanto? 20 contos são... Não, agora 20 contos são 100 euros. 100 euros, que são aqui no Brasil de 600 reais. 600 reais. Na altura o kit custava 12 contos e 500, ou seja, 62 euros e meio, até era mais caro do que é hoje. 350 reais? Exatamente. E o Sequeira, o Paulo Sequeira disse, brother, Pereira, na altura ainda era Pereira, olha uma coisa, pá, eu tenho 20 contos, se eu te comprar o kit, eu só vou ficar com cerca de 37 euros e meio na conta, e como é que eu como o resto do mês? E disse, não há problema, olha, à hora do almoço comes na mesa de oficiais, ao pequeno almoço e ao jantar fazes como eu, tomas o batido. E pronto, e assim foi. Entretanto, ele entrou comigo, sempre esteve ao lado, qualificámos os 2 supervisores em linha logo no primeiro mês. That's me, o Paulo Sequeira, exatamente. Qualificámos, obrigado, brother, obrigado, sempre estiveste aí. Qualificámos os 2 supervisores em linha, nesse mês, e pronto, e foi uma loucura. E o Paulo Sequeira disse, também sou supervisor como tu, também sou supervisor como tu. 2 meses depois, qualifiquei o World Team, e o Sequeira dizia, tu qualificaste, também vou qualificar, conseguir qualificar o World Team passado meio ano, e então sempre ter sido assim uma disputa salutar entre mim e o Sequeira, e agradeço muito a ele. Mas foi assim, basicamente, o início do negócio. Muito bom, muito bom. E depois... o que é que aconteceu daí para a frente? Tu foste a algum evento, alguma coisa assim? Depois daí para a frente, eu ia aos eventos todos, quando havia, lá enfim, os nossos eventos, terças, quintas e sábados, tínhamos os treinos de sábado, inicialmente estávamos nas Estádios nas Amoreiras, lá no Shopping Center, nas Torres, depois passámos para o Meridian. Lembro-me uma vez, para aí passado um ano, que eu fazia o equivalente ao World Team ativo, quase a fazer get. Mas eu lembro-me que na primeira extravaganza, eu entrei em fevereiro, houve a extravaganza de Barcelona, a famosa de 1993, e era no Carnaval, era no fim de semana de Carnaval. Eu trabalhava por turnos e, por sorte ou por azar... tu foste na primeira extravaganza? Não. Olha aqui. Nem deixou ir ninguém na olha outra. Aqui. Não, vou dizer, vê só, para si, a gente tem de falar das coisas más. Por sorte, na altura, mas por azar agora, eu estava de serviço nesse fim de semana. E no fim de semana de Carnaval ninguém troca o serviço. Pelo menos, acho eu. Na altura, era preciso ser supervisor. Eu estava já a fechar a supervisão, que foi no penúltimo fim de semana do mês. E a Isabel promovia a extravagância. Íamos ficar no hotel de 5 estrelas, uma coisa louca. Íamos gastar... Ou seja, resumindo, o que eu ouvia era vamos gastar mais não sei quantos milhares de euros. Vamos gastar mais do que já ganhámos para ir para a extravagância. Era isso. Eu pensava, esta mulher deve ter de certeza uma comissão na agência de viagens. Os gajos só falam no hotéis de estrelas e não sei o quê. Moral da história, eu pronto, tinha um bom pretexto. Ainda falei com um colega a ver se queria buscar o serviço. Ele disse que não e eu disse, pronto, o universo não quer que eu vá. Era eu que não queria, mas pronto. Então não fui a essa extravaganza. E nunca mais me esqueço, na segunda-feira a seguir à extravaganza, vinha tudo completamente louco. Eu estava a descer da Herbalife, que ia muito lá à Herbalife, fazer perguntas e... agi na altura que estava lá nas relações públicas, e vinham todos completamente doidos, completamente loucos. Eu ia descer as escadas, todos em cima de mim, como é que é possível que tu não foste à extravagância e vamos todos ser presidentes e não sei o quê. E eu, pronto, olha, mas já me qualifiquei supervisor, não há problema. Pronto, e basicamente foi assim. Sei que nesse ano tu eras milionário, Pedro. Passado 3 meses estavas a qualificar presidente, ou 2 meses, acho eu. Tu provavelmente abriste o presidente. Foi logo a seguir, foi. E, na verdade, eu fui levado pela vaga da extravaganza. Sei que das 50 pessoas que foram contigo à extravaganza, porque a gente conhecia-os todos e a história, tu conseguiste levar 49, mas no meio recrutaste o guia, já é uma história que já foi falada. Não, eu consegui levar 49 e depois... E depois o guia foi o 50, portanto foram 50, e levámos-lo para a extravaganza.
Completamente, pois ele qualificou-se supervisor na viagem e também qualificou supervisor. A ideia que eu tenho é que todos os que foram qualificaram o supervisor da equipe GET nesse ano. Todos que foram e que continuaram a fazer o negócio foram para a equipe tabuladora, e dali tiraram-se vários presidentes, vários mas é interessante porque foi um grupo, entre aspas, que fundou a Herbalife, estava ali naquele avião. Para vocês terem uma ideia, talvez tu não saibas disso, Vítor, naquela época ainda as coisas estavam meio nubladas em Portugal, ou seja, nós não sabíamos quem eram as outras pessoas. Não sei se... Tipo assim, não é como hoje que tu estás na Herbalife Portugal e já sabes quem são os distribuidores da França. Estás a ver? É fácil de saber. Naquele tempo não sabia. Então, na volta no avião foi quando eu conheci, por exemplo, alguns dos outros tops de Portugal, que a gente não tínhamos contactos. E ficámos tipo assim, estes gajos aqui também andam aqui no nosso país, que é isto? Temos que trabalhar mais que eles, temos que fazer mais que eles, Foi uma coisa muito engraçada, né? Porque vinha tudo no mesmo voo, na volta para Portugal, né? Dentro do avião. E ali se criou a Herbalife, que é hoje, né? E foi quando o pessoal se juntou, que foi o Alexandre Saraiva, foi os Armin da Vaz, o nosso querido e saudoso Gil Caldeira. Exatamente. O Gil, que era uma figuraça. Ele ganhava mais do que o Presidente da República, era o único no meio dos putos todos que quando entrou já ganhava mais que o Presidente da República, era a história dele, não é? E agora ganhava mais. Só dizer que aqui no Brasil puto é outra coisa. Então, garoto. Que puto em Portugal quer dizer garoto. Só para deixar isso, porque aqui no Brasil puto é o contrário daquilo que tu sabes que é a menina. Sim, portanto, tem que ter uma certa atenção a essas palavras. Já estás há muito tempo sem vir aqui, né? Sim, é verdade. Mas era o termo carinhoso que o Gil Caldeira usava para nós. Dizia que nós éramos os garotos. Os garotos, os miúdos. Os miúdos. Os moleques. Porque quando ele entrou na Herbalife, ele talvez tenha sido a primeira pessoa assim... Primeiro a Arminda, né? A Arminda, que tinha, tinha as cortinas da Laura. E já tinha andado com corda. Opa, já tinha andado com corda e que era chique e não sei o quê, e morava nas Olaias. Exato. A Lena também dizia que morava nas Olaias, era lá ao lado, era a favela das Olaias. Que era a pistoleira. Certo, era Olaias, tudo bem. Tanto que quando eu ia de Ferrari lá à casa da Lena, aquilo era sempre a ver quem é que me ia partir o vidro do carro, mas tudo bem, era outra história para contar no outro dia. Mas quando o Gil entrou, foi assim, tipo assim, era pessoas de credibilidade. Aliás, Vítor, estávamos a conversar um bocadinho sobre o início. Tem duas pessoas muito importantes também na minha trajetória, que é o meu primo, que estava a estudar medicina e que fez a primeira reunião nossa, a minha primeira reunião, e a Suki, que era uma nutricionista, não sei se vocês se lembram, que foi connosco para a Extravaganza, a Suki, e que era uma nutricionista, e que era a pessoa que nos dava aquela coisa assim, não, mas ela diz que é bom, ela, a nutricionista, fala que é bom, tá? Então, naquela época, ter um médico que falava, ter um nutricionista que falava, ajudava, porque nós éramos os miúdos de 20 anos, né? As pessoas olhavam para nós, né? Agora dizem que nós somos os velhos, mas naquela época nós éramos os miúdos, né? Precisávamos de credibilidade para validar. Mas entretanto, depois no ano seguinte, estava-me a lembrar de algumas coisas. No ano seguinte, eu vou contar só as tragédias, que a Helena já está a rir. Olha lá, porque é o máximo, que o Vítor no primeiro ano teve a sorte de estar de escala. E no segundo... Não, no segundo ano. É assim, eu estava na Força Aérea... Estás a falar da Extravaganza. Claro. Porque não? No primeiro não foste porque o universo estava a conspirar para tu não ires. Eu não ir, exatamente. Estava-me a dar razão que eu não devia ir gastar aquele dinheiro. No ano seguinte, eu estava na Força Aérea, voava muito de avião militar, a lua de mel foi de avião militar nos Açores, mas na verdade eu nunca tinha feito viagens internacionais em aviões comerciais. E no ano seguinte era Orlando. E mais uma vez a Isabel, o pessoal... Eu acho que foi nós fretámos um voo charter, acho que foi em Orlando, precisamente. Não, isso foi eu que fiz. Fomos para Orlando. Fomos para Orlando. Passámos numa ilha, lembras? Ganda. Lá numa ilha. Sim, que lembro. Queres contar tudo? Não, é melhor não. E então... Essa parte é melhor não contar tudo. Isso. Pode ser suscetibilidades a bordo. É melhor não. E então fizemos um voo charter e fomos, e eu pensei, olha que fixe, eu vou aproveitar, vou fazer uma viagem internacional, mas era preciso gastar muito dinheiro. Então havia alguns supervisores que estavam ainda a começar e diziam, vocês não precisam de ir, não se preocupem, eu vou escrever tudo, quando vier faço uma reunião de emergência exatamente a dizer o que é que se passou lá.
Ou seja, tu conseguiste convencer todo o teu grupo a não ir, ninguém ir. Depois quando tu vieste, tu contavas o que é que não, Pedro, não é verdade. Na altura houve 2 pessoas que não confiaram em mim e decidiram ir. 2 casais. Exato. Uns queriam conhecer os Estados Unidos e foram. Tu conseguiste convencer todos menos 2. Foi... Menos dois. Mas não foi mal, a média não foi mal. Vai lá. Claro, nessa extravagância, claro que eu percebi como era idiota e percebi que era uma pessoa de convicções muito fortes e que obviamente tinha de mudar a minha mentalidade, e aí sim eu decidi, isto é uma idiotice, obviamente a partir de agora o meu sobrenome vai ser Extravaganza, o meu nome vai ser Vítor Extravaganza Pereira. No ano seguinte havia Atlanta, exatamente um ano depois, em 95 houve Atlanta, o Paulo Sequeira, que não tinha ido a Orlando porque eu tinha dito que não valia a pena, também, coitado, ele também ainda estava a pagar as dívidas que tinha. Não vale a pena. Ele ainda estava com o ordenado, estava a gastar o ordenado lá atrás. Os ordenados lá atrás. E ele disse, ele tinha sido pai no dia 15 ou 16 de janeiro de 95, nasceu o filho dele, o Pedro, e ele disse, o que é que eu faço, Vítor, o que é que eu faço? E disse, olha, eu não sei, eu não tenho filhos, mas daquilo que eu vi o ano passado, eu acho que tu devias deixar o teu filho com a mãe, ou com a sogra, ou com quem quer que seja, e devias ir. Mas ele vai ter só, se calhar vai nascer naquela altura, na verdade tinha 3 dias de idade, e disse, olha, mas eu acho que vai valer a pena porque vais dar um bom futuro graças a isso. E foi por isso que o Sequeira foi comigo, acreditou, foi comigo, e é por isso que ele... Sequeira, eu pensava que estavas a falar de outra pessoa. Foi o Sequeira. O Paulo Sequeira, foi. Foi o Sequeira, eu pensei que era outra pessoa. O Paulo Sequeira, exatamente. Porque o filho dele tinha nascido e ele disse, o que é que eu faço? E disse, olha, brother, daquilo que eu vi o ano passado, se tu fores, vais dar para muito bem emprego, e acredito que essa extravagância faz a diferença. Porque quando a pessoa vê a dimensão, a big picture, fica tudo muito mais fácil, porque a cabeça abre-se completamente. Olha, por falar em cabeça, vocês lembram-se que nessa extravagância de Atlanta, o meu irmão apareceu na primeira página, apareceu na primeira página do jornal, Vítor, lembras-te? Exatamente. Com um gorro na cabeça cheio de crachás. Exatamente. O Miguel. 40 mil pessoas nessa extravagância já, naquela altura. Isso foi Orlando? Não, Atlanta. Foi. 40 mil pessoas, Atlanta 95. Que foi isso. Quando lançaram a Dermagetics. Foi a primeira vez que lançaram os produtos da Dermagetics, da nutrição externa. Exato, nutrição externa. Que andávamos todos verdes, de máscara. Isso, da máscara, exatamente. E era a Janete Levine. Lembram-se da Janete Levine, exatamente. E o mais engraçado é que aqui no Brasil, nessa época já havia Herbalife no Brasil, 95, havia uma pessoa que era a Marlene Olivaico, que era quem fazia a parte da cosmética aqui. Era muito engraçado. Marlene Olivaico. Marlene Olivaico. E era a Janete Levine, Shelley Warrington. Vocês lembram-se da Shelley Warrington? Cabelão até a cintura. Lembra? Isso, exatamente. Aquela loura bonita com os olhões, tá? Era um espetáculo, Não, e nesse ano foi muito engraçado porque o Paulo Sequeira e ele foi, claro, o Sequeira também consegue sonhar alto, né? E nós dizemos, eu já vi isto um dia, se a gente conseguir ganhar o equivalente, 1000 contos, o equivalente a 5.000 euros. E eu disse, pois é, bora lá. E nesse ano, entretanto, houve um fim de semana de liderança em Haia, que foi uma história muito interessante, que não vale a pena. Haia na Holanda, né? Haia, Den Haag, na Holanda, exatamente. Um fim de semana de liderança, era preciso fazer 10.000 pontos, e eu vim super entusiasmado da extravagância em janeiro, mas o fim de semana de liderança acho que era para ir em junho ou julho. E lembro que naquela altura houve uma altura, devido aos eventos, houve ali uns meses em que eu não fui a alguns eventos. E lembro-me que, entretanto, o meu entusiasmo começou a descer um bocadinho. E nunca mais me esqueço, um dia na Herbalife encontrei um dos meus primeiros distribuidores, também militar, o Manuel Coelho. Era preciso fazer... Pedro, olha aqui. Está aí, exatamente. Deixa eu pôr aqui, O Manuel Coelho. Ora, cá estão eles. O Manuel e a Paula Coelho, exatamente. Abre. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Deixa eu ver se eu... Aí está, do lado esquerdo. Olha ali. O Paulo e o Manuel Coelho, equipe mundial. Eu e a Suzete, equipa Guete. E ao lado, o Luís Filipe Costa e a Anitta, equipe milionário. Exatamente. Isso já foi em 1996, essa revista, pá, aí. Não sei se está aí a data, Helena. Mas deve ser, 96. Mas eu agora, com a idade, então tu não nasceste presidente. Não. Não nasceste presidente. Eu achei que tu já tinhas nascido presidente. Não, eu nasci tenente. Eu nasci na Herbalife, nasci tenente. Não era presidente. Eu era a pessoa de convicções fixas. Não, mas isto é muito interessante porque eu deixei de ir a alguns eventos. Naquela altura também dava aulas de meteorologia, tinha muitas atividades.
E às vezes ao fim de semana era porta-estandarte nacional, também tinha eventos militares. E lembro-me que na altura o Manuel Coelho tinha começado, ele já tinha entrado quase no início quando eu, mas andou ali um ano também dedicado ao curso, etc. E naquela altura ele começou a ir aos eventos. E era preciso 10 mil pontos para ir ao fim de semana de liderança. E eu, claro, sempre fiz no mínimo 2.500 pontos, mas estava longe de fazer 10 mil porque eu estava em velocidade de cruzeiro. E um dia encontrei o Manuel Coelho na Herbalife e ele disse, olha, se eu fizer 10 mil pontos, o que é que tu me ofereces? E eu disse, ofereço-te um relógio. Ele, então podes comprar, que já fiz. E eu, mas fizeste 10 mil pontos porquê? Pá, não fiz 10 mil pontos porque fiz os supervisores e quero ir ao fim de semana de liderança. A propósito, como é que a gente vai? Claro, naquela altura eu tive um bocado de vergonha na cara e pensei, bem, eu tenho de me qualificar para isto. Não tive coragem de lhe dizer que não estava qualificado. Nesse dia, saí da Herbalife no carro, fiz meia dúzia de chamadas, lembro-me que qualifiquei 3 linhas de supervisores, porque eu sempre gostei das linhas de supervisores, porque foi assim que eu comecei, e é assim que eu promovo, não é? Temos tendência a promover a maneira como começamos. 3 linhas de supervisores e fiz 15 mil pontos. Foi um dos meus melhores meses de volume pessoal. Entretanto, qualifiquei para... Ou seja, foste motivado pelo teu downliner. Fui motivado, ganhei vergonha na cara para não dizer que não estava qualificado. E nesse evento, Pedro, tu estavas lá também, mas na altura não tínhamos assim ainda tanto, tu já eras presidente top, a gente falava-se, mas não estávamos assim tão próximos. E eu lembro-me que nós depois estivemos lá num evento qualquer, um bocadinho a falar, e eu pensei, caramba, realmente eu pensava que para ser presidente é preciso ser como o Pedro. Eu só queria ser gueto. Eu pensava, eu nunca vou ser presidente porque eu nunca vou ser como o Pedro. O Pedro é top das galáxias. Opa! Não há problema. Fugiu. Está fora. Ops. Está voltando. Sumiu, Vitor. Pedro, naquele evento... Está voltando. Já está, podes falar. Naquele evento, Pedro, alguma coisa aconteceu que eu acreditei que se aquelas pessoas lá em baixo conseguiam ser presidentes, eu também ia conseguir. E foi naquele evento que eu tomei a decisão de que iria deixar a Força Aérea logo possível para fazer Herbalife a tempo inteiro. No último mês da Força Aérea, fechei o último mês de gueto. Foi assim, porque foi passado para aí meio ano. O meu sonho era ser gueto. No processo também tive a sorte, porque eu tomei a decisão e de repente tudo começou a confluir. Eu comecei a acreditar, tudo começou a confluir. Tive a sorte de um dos meus, um casal, minha primeira linha, o Paulo e a Mafalda Custódio, que eles tinham restaurantes e terrenos, venderam tudo para ir para o Brasil, que o sonho deles era ir para trabalhar para o Brasil. Eu era equipe mundial, com cabeça ou vontade ou foco de qualificar presidente, e então eles tiveram lá um casal que lhes respondeu, eles não perceberam nada do negócio, nem, enfim, ainda hoje não percebem, nem eu, se calhar, e eles ligaram-me, Vítor, temos aqui um casal que vai ser o nosso próximo presidente, precisamos da tua ajuda. Então nas férias, nas minhas últimas férias da Força Aérea, em agosto ou setembro de 1995, meti-me no avião, fui para o Brasil e comecei a trabalhar com o Carlos Gonçalves e com a Fátima numa cobertura onde estava também a Helena e o Jorge. Lembras? Então não lembro tão bem. Foi mais ou menos no ano dos Mamonas Assassinas. Que antes de vocês continuarem essa vossa saga no Brasil, sabes que eu tinha medo quando as pessoas diziam que iam fazer a Herbalife a tempo completo, quando a full time. Eu lembro perfeitamente quando a Dona Elizabeth disse, ai Pedro, disse, não, Dona Elizabeth, fiquei na prefeitura, fiquei na Câmara, a senhora está aí tão bem. Toda a gente que chegava ao pé de mim, eu tinha medo que eles não conseguissem dar certo. E eu lembro perfeitamente, não sei se foi o Mário, alguém que falou comigo sobre ti, que disse, o gajo vai sair da Força Aérea, porra, o gajo está aí tão bem. o gajo está aí tão bem assim, pá. Deixa o gajo lá, pá. Não, naquela altura... Eu, por acaso, lembro-me perfeitamente do Vítor no Brasil e eu não sei se a Mafalda está a ouvir a chamada ou não, mas quando a pessoa está a viver isto na primeira pessoa, às vezes, uma vez outro dia o Nelson Carvalho até disse que um dia ia dar uma formação sobre o trabalho que dá sorte. E realmente, hoje em dia, é uma história de presidentes do Vítor no Brasil, mas eu vivi na primeira pessoa ao lado da Mafalda, essencialmente, o que foi ter... abandonado principalmente Portugal, mas essencialmente uma filha com 8 anos, que é a Mafalda, também, e eu sei o que era aquela mãe, diariamente chorava a berranho quando desligava o telefone, porque a Mafalda, coitada, queria que a mãe voltasse ou que a fossem buscar. Pronto, essa era a parte má. A parte boa era que de vez em quando Portugal iam malas com bacalhau,
para o Brasil. Eu levava. Exato. Bacalhau e outras coisas. Exato. E eu era a cozinheira da cobertura e fazia roupa velha a toda a hora para aquela gente, porque eles queriam era comer bacalhau. Epá, coisas boas. Helena, mas sabes uma coisa? Mafalda está na chamada. Ela acabou de dizer... colocar aí. Um beijinho à Mafalda. Beijinho, Mafalda. Mas olha, Helena, eu acho que nunca disse isto assim diretamente. Como sabes, a Mafalda é... Não diga melhor, mas é uma das minhas melhores amigas, se não mesmo a melhor. Nós temos uma relação brutal há muitos anos. E lógico e evidente que eu era amigo de infância do ex-marido dela, do Paulo. Foi por eu saber essa história que eles deixaram tudo, nosso bacalhau, que eles deixaram tudo. Quando ela me mudou para eu ir ao Brasil, claro que eu não hesitei e fui. Só que na altura, demorávamos 2 dias quase a chegar ao Brasil. Era preciso fazer escala, os voos eram caríssimos. Agora, tem uma coisa, Helena, estive lá 3 semanas. Então, Vitor, isso que eu queria te perguntar. Fala, Márcio. Que é muito bacana, porque você está lá em Portugal e aí... Então, só porque tem muita gente aqui do Brasil assistindo, né? E você está lá em Portugal e hoje você tem uma linha incrível, né? De presidentes aqui no Brasil, né? Então, esses detalhes aí é muito legal para quem está escutando. Se você pudesse falar aí como que foi, né? Que eu posso falar dos detalhes porque é assim, eu fui para ajudar a Mafalda, mas eu naquela altura era equipe mundial, mas tinha coração de presidente. Então eu estava realmente... Estava empoderado, eu estava entusiasmadíssimo porque eu sabia onde é que ia chegar. É aquela máxima que aprendi no Brasil. A expectativa no futuro fortalece-nos no presente. Eu, apesar de ser equipe mundial, eu cheguei lá e a Mafalda e o Paulo promoviam-me quase como se eu fosse presidente. Para eles não sabiam se era o World Team, tinha aquele capacete de equipe mundial, lembras-te, Helena? Pedro, aquele capacete grande. E o que é que aconteceu? Eu estive lá 3 semanas, mas eu tive 3 semanas a fundo. Eu tive 3 semanas em que todos os dias fazia 2 ou 3 HOMs. Eu, na altura, já gostava de fazer, mas ali eu melhorei a coisa. Agora, o Vitor adora fazer rafting, já vamos lá. Agora, tem uma coisa, Márcio, os detalhes é muito fácil. O Carlos Gonçalves também tinha muita vontade de vencer na vida, e a Fátima, devido à história deles. E todos os dias, às 6 da manhã, o Carlos aparecia lá na cobertura com uma lista de nomes, ligava para os amigos, passava para mim e eu convidava os amigos para a noite aparecerem para uma HOM. No início era eu que fazia a HOM toda, ao fim de algum tempo era eu e a Mafalda, ou eu e o Paulo. Ao fim de uma semana ou 2 já comecei a pôr o Carlos Gonçalves, alguns consultores do Carlos, e quando eu vim embora eu já não fazia nada, porque dupliquei-me exatamente neles. Tanto é que quando saí da Força Aérea, uma semana depois eu viajei para o Brasil, e tenho de fazer aqui um reconhecimento, se me permitem, não sei se eles estão a ouvir ou se vão ouvir, mas eu aprendi muitíssimo com o Carlos e com a Fátima, porque eles tinham muita vontade de vencer, já tinham estado num outro multinível, eram pessoas com um bom desenvolvimento pessoal, estavam num outro multinível, que eu acho que a gente pode falar, não sei, onde aprenderam muito sobre teoria do multinível, só que não ganhavam, o plano de marketing não pagava bem, pronto, basicamente é isso. E pronto, e foi assim. Claro, depois voltei ao Brasil e foi aí sim, Helena, que houve o acidente. E você aprendeu a vender peixe aqui no Rio com o Carlos? Eu com o Carlos aprendi tudo, até a vender peixe mesmo, porque a gente às vezes ia ao mercado e recrutávamos. Eu não aprendi a vender peixe, aprendi a recrutar peixeiras, isso aprendi. Não, mas foi muito agradável. Depois voltei ao Brasil, entretanto também fiz um grupo em São Paulo. Boa. Agora tem uma história aqui no Brasil, né, Pedro? Márcio, mas espera aí, a grande diferença, na altura havia muitos portugueses no Brasil. Não pode esquecer a história do Summit. Não esquece. A grande diferença é que quando eu voltei ao Brasil e fiquei lá quase 6 meses, é que eu fui com a Suzete. E não fui sozinho. Então, realmente, o meu foco foi 100% de trabalho. E em 6 meses, eu lembro que, entretanto, a Suzete engravidou do Afonso e depois voltámos, porque queríamos que ela estivesse cá. Mas em 6 meses no Brasil, sem conhecer ninguém, eu fiz uma média de 8 meses. Você engravidou quando tu estavas no Brasil? Não, quando ela estava comigo no Brasil. Quando ela estava comigo no Brasil. Estávamos juntos no Brasil. Para esclarecer, porque tu disseste que ias ir para o Brasil. Quando voltaste, ela tinha engravidado, só para deixar isso claro. A minha sorte é que eu fui com a Por acaso ali... Não, mas eu estava junto quando ela engravidou. Por acaso eu acho que estava junto quando ela engravidou. Não foi na viagem. Não foi na viagem. Não, mas Márcio, isto é muito interessante. Você acha? Eu acho que não. O Brasil é um país realmente brutal, que adora a cultura, as pessoas, é um país de mega população. É um sonho para um distribuidor Herbalife que gosta de lidar com pessoas, sair à rua e ver milhares de pessoas. Aqui em Portugal a gente vê meia dúzia de pessoas. E na altura eu fui muito, muito assertivo. E
Entretanto, eu lembro que não conhecia ninguém e a minha média mensal durante os 6 meses que lá estive foram 8.800 pontos por mês. Lembro que fiz para aí umas 8 a 10 linhas de supervisores, dos quais 3 viraram tabuladores. Foi o Carlos, que é a minha segunda linha, virou presidente, a Hilda de São Paulo, que é da equipe Get, e o Armando Santos, também de São Paulo, que é da equipe Get. Então, em 5 meses e pouco que estive, deixei 3 tabs, mas fiz para aí 12, acho que foram 12 supervisores de primeira linha. Porque o Brasil tem muitas restrições, não é? Ok. Está sem som, Pedro. Fantástico. Que história. Top. Perfeito. E o Summit, Pedro? Ô, Vitor. Essa tem que contar. Senão vai acabar o tempo, não pode esquecer essa. Ô, Vitor, que Summit, história foi essa que o Toninho está aqui falando aqui? Ó, o Toninho falou assim, Vitor adora fazer rafting. Eu acho que tem coisa aqui, tem história aqui. Que história foi essa, Vitor? A nossa fábrica de líderes, que na altura era o Summit ali. É o rei do rafting. Nós fazíamos... Na realidade, o Summit e a fábrica de líderes são a mesma coisa. A única coisa é que nós fazíamos o Summit com todo mundo junto e as fábricas de líderes fazia com menos grupos, com grupos menores, todos de equipes mundiais. Agora temos a próxima fábrica de líderes, sempre temos a próxima fábrica de líderes. Sempre temos a próxima fábrica de líderes, Vitor. Sempre temos. Que é, na verdade, exatamente, temos sempre. Na verdade, é o evento dos eventos, é o evento do nosso grupo, quando a gente reestrutura o rafting online. Agora vai ser o rafting online. Vamos na banheira surfar. Vai ser o máximo. E nós tínhamos o Dia dos Milionários e dos Presidentes, sempre com uma atividade radical. Eram umas t-shirts a dizer no limite. E fizemos rafting. Porque essa foi o primeiro... No limite. O primeiro programa de como é que é? Começa como o BBB, que são os programas ao vivo, com pessoas e tal. O primeiro foi o No Limite. Não sei se vocês se lembram disso. Isso. No Limite. Então nós adaptámos. Primeiro reality. É, o primeiro reality foi o No Limite. Sim, então nós pegámos essa ideia para fazer com os milionários e presidentes. Sempre fazíamos alguma coisa assim que fosse no limite e ninguém sabia o que era. Então todo mundo ia, tipo assim, botávamos todo mundo num ônibus, levava o pessoal e não sabia o que era. E dessa vez nós levámos o pessoal tudo para Santa Maria de Imperatriz, um dos lugares mais bacanos que tem. E aí, pronto, aí entrou o grupo nos barcos e aí a história... Eu não estava lá, o Vitor... A coisa já... Estavas lá que tu ias no nosso barco. E a coisa já começou bem. Ias no nosso barco mesmo, era o barco dos presidentes. A coisa já começou bem quando o guia começou a fazer a demonstração lá do bote, do raio, e disse, se houver algum problema, tem aqui uma corda de emergência, e ia mostrar, e cadê a corda? Então nem tinha corda de emergência nenhuma. E ele explicou ali, aquilo era muito calmo, entretanto começámos, eu acho que era rafting de alto lá, coisa assim. E o Pedro, que ia lá também no bote, de repente disse ao guia para virar o barco numa daquelas cascatas, não é? Numa daquelas áreas turbulentas. Com emoção, o barco virou... Vamos com emoção. Com emoção, exatamente. O Pedro disse, com emoção. E aquilo virou, havia muita corrente. Do lado esquerdo do bote estava o Juventino e estavam mais umas pessoas assim grandes, não é? O Juventino também é connosco, e eu, pequenino, do outro lado. Então, o barco virou para o meu lado, levei com o Juventino em cima, bati com o cotovelo, saiu o braço fora. O Laércio ficou muito tempo em remoinho, quase ficava afogado e ficou todo... Lembra, Pedro? Ficou todo cheio de... Eu não me lembro de ter estado lá. Eu não sabia que eu estava lá. Todo esfolado. Eu achei que eu não estava nesse barco, mas estava... Estavas no barco. É que você bateu a cabeça numa pedra. Você bateu a cabeça numa pedra e você perdeu a memória. Pode ser que a minha memória já está ruim. Não, mas aquilo foi muito giro porque o braço saiu. Entretanto, o Oscar, que ia no outro barco, disse para tudo e tal, e chegou ao pé de mim e disse, vou-te pôr isso no sítio, que já me aconteceu, mas não conseguiu colocar no lugar. E demorámos mais 1 hora no rafting. Quando chegámos lá, ou no final, a Carla do Oscar, esta é muito boa, a Carla do Oscar chegou e disse, cara, o que é que você tem? O Oscar vai tratar você. E eu falei para ela, não, sabe, ele tentou, mas ele está sangrando tanto que eu acho que ele não conseguiu. Que era brincadeira, né? O Oscar não tinha problema nenhum. Só que a Carla entrou em pânico. Cadê o meu marido? Foi muito engraçado. Entretanto, entrou a Eliane Coral e o António Zambuja, que temos uma história até hoje, que agradeço muito. Foi no carro deles para o hospital. Primeiro fomos ao hospital, que era só gente baleada, estávamos ali muito tempo, e eu disse a eles, não, vamos a uma clínica. Depois fomos a uma clínica que o ortopedista falou, olha, já não tem chance, tem mesmo de ir ao Hospital Central de Florianópolis. Quando chegamos ao Hospital Central, passado 5 horas, a Eliane só falou assim, Vitor, isto é Brasil, não é Europa. Tu fazes aquilo que eu te mando. Foi buscar uma cadeira de rodas, disse para eu sentar na cadeira de rodas e disse, agora grita
o mais alto que tu puderes. Estava ela e a Toninha. E eu comecei a gritar e ela entrou dentro da emergência e quando passámos a porta, eu escangalhei-me a rir, né? E ela também. Apareceu um médico muito, muito, muito simpático, muito agradável, começou-se a rir connosco, agarrou. Pronto, fui operado aí no bloco operatório, uma coisa louca. À noite já fomos comer ostras. Saí de lá do hospital, fui para o evento, fomos para as ostras e foi uma loucura. E quero agradecer muito ao Toninho. Desculpa. Vítor, e agora, falando em jantares... Está confirmado, a história foi mesmo essa. Foi mesmo Pedro, mas tem a parte do... Tem a parte do paintball, né, Pedro? Conta isso aí, Pedro. Você que é bom de contar essa parte do paintball, do cara explicando lá das regras do paintball para o peixeiro, né? Da online, né? Do Vitor. Uma das atividades do No Limite foi essa coisa do paintball, que era para dar tiro. E a gente falou assim, só não pode dar tiro na cabeça. Não, beleza. Logo em seguida, o Carlos Gonçalves e o AJ, naquela época, eles davam sempre para fazer faísca, né? Agora já não, porque agora já não passa isso. Mas eu lembro perfeitamente que o Antônio Jorge foi lá e pum, deu um tiro. Ou foi o Carlos que deu o tiro na orelha? Quem é que levou o tiro? Foi o AJ ou foi o Carlos? Não, o Carlos deu no AJ. O Carlos deu no AJ. O AJ é que tomou o tiro. Puto, essa foi muito boa. Mas agora, na próxima semana, nós vamos ter o AJ aqui, nós vamos poder... Pedro, peraí. Mas deixa eu... Agora que eu tenho duas coisas ainda que eu tenho que falar com o Vitor, que são muito importantes. Okay. O primeiro, Vitor, desculpa lá eu te dizer, normalmente não gosto de falar estas coisas aqui ao vivo, mas acho que essa gravata não condiz aqui com a nossa... Sério? Achas que vai mudar? Acho que deves mudar essa gravata. Vitor, esta história da gravata já Figueira da Foz. Conta lá a tua versão, que depois eu vou contar a verdadeira, tá? Conta lá a tua versão dessa história da gravata. Lena, tu lembras dessa história da gravata? Lembro, mas eu não digo nada, deixa lá ver o que é que ele contar aqui em direto. Lena, não te lá ver o que é a mentira que ele vai arranjar. Cada vez que ele conta diferente. Não, eu vou contar aqui em direto a história da gravata. Foi em Amsterdão, uma extravagância em 2001 no estádio do Ajax, que pela primeira vez eu fui convidado para falar numa extravagância. E muitos de vocês não me conhecem, mas eu sinceramente sou um bocado reservado. Claro, todos gostamos de reconhecimento, mas para mim falar numa extravagância era assim uma coisa que não era o meu sonho. Não gosto muito de aparecer, não era o meu sonho. Eu estava muito nervoso. Tanto é que à noite o pessoal foi todo para os cafés lá em Amsterdão, e eram 3 da manhã, o Pedro não se lembra, mas eu lembro porque foi o ato realmente que me marcou até hoje. O Pedro ligou-me e disse, parabéns, vai ser orador. Lembras-te dessa, Pedro? Não te lembras? Não. Ligou-me, olha, já sei que vai ser orador, parabéns, deu-me ali umas dicas e disse, Pedro, eu estou na casa de banho, estou com diarreia, não sei se amanhã vou estar em condições. E ele disse, não sei, eu sei como é que sentes, que eu já senti a mesma coisa. Depois deu-me umas dicas e acredito, e é verdade que nessa noite eu não dormi. Claro, estava super nervoso, ia falar para 25... Casa de banho é banho do Brasil, pessoal. No banheiro. E pronto, e estava muito nervoso. No outro dia, não dormia a noite toda, né? No outro dia, quando íamos no autocarro, e entretanto eu estava um bocado no ônibus, deixei a minha bolsa, a minha mala, deixei lá no hotel, voltei para trás a correr, e estava um bocado nervoso e lembro-me que a beber o chá caiu para cima da gravata. Estava muito nervoso, depois a Isabel disse qualquer coisa da gravata e eu disse, não, mas eu estou nervoso, disse que água, não sei o quê, e até aí ficou a história da gravata, basicamente foi assim. Pronto. A história que eu conheço é outra, mas está bom, está escapou. Não vamos botar preso por causa disso. Aquilo que eu sei da gravata é assim, que tu estavas com uma gravata e alguém disse assim, Vitor, essa gravata não fica... mas é mesmo, e foste lá, trocaste a gravata, quando veio com a gravata alguém disse, mas essa também não fica, também foi lá, trocou a gravata outra vez. Agora essa é a história que ficou. Mas, Vitor, agora para terminar, já que a gente já está com uma hora, voou uma hora, não parece, mas voou uma hora, eu queria que tu me contasse a história da extravagância, porque é muita coisa que eu não me lembro. Muito rápido. Mas tu lembras-te de um dia que a gente se encontrou e tu falaste não sei o quê da extravagância e que eu te disse algumas dicas da extravagância. Perfeitamente. Pedro, esse foi o ponto de vista. Relembra-me lá porque eu realmente já estou... o meu Alzheimer está forte.
Então, esse foi o ponto de viragem, Pedro. Em 1998, era gueto, entretanto nasceu... Olha, Vítor, antes de continuar, assim, fomos todos avisados pelo Mário para dizer o mesmo ao Vítor sobre a gravata no casino da Figueira da Foz, claro. Foi toda a gente que combinou para te contar a história da gravata. Sacanagem, que sacanagem. Mas, Pedro, há uma coisa que tu não sabes, é que tanto na Força Aérea como na faculdade eu era o prachador-mor, portanto essas praxes, às vezes a gente deixa estar prachado e está a andar. Não, a história da extravaganza foi muito fácil. O meu filhote, o Afonso, nasceu em 1997. Eu era gueto, ganhava cerca de 3 mil euros por mês, o equivalente a 20 mil reais no Brasil, que era muito bom, mas que ainda não dava aquele conforto financeiro. Eu sempre aprendi uma coisa muito importante com o Pedro. Lembras, Pedro? Tu dizias segurança não é ter um trabalho na Força Aérea ou um trabalho seguro. Segurança é ter 1 milhão de euros no banco. Isso era uma frase que tu usavas sempre no início. E naquela altura ganhava 3 mil euros por mês e queria muito ser presidente. Estava na equipe Get, o negócio estava flat, não subia nem descia, portanto não havia emoção. E um dia encontrei o Pedro Cardoso na Herbalife e disse: Pedro, ganho 3 mil euros por mês, 20 mil reais, estou na equipe Get, tenho um filho e quero chegar a presidente, o que é que eu faço? E ele disse: Vítor, dentro de 45 dias vai haver uma extravaganza. Se tu levares 50 pessoas como eu levei há 5 anos atrás, tu vais-te qualificar milionário, vais-te qualificar presidente e a tua vida vai ser completamente diferente. E virou costas, que ele andava sempre a correr. E disse: mas como é que eu faço? Nunca me esqueço. Ele disse: olha, isso é o teu problema. Se tu quiseres, tu vais arranjar uma maneira, se não quiseres, vais arranjar desculpas. Mas se tu levares 50 pessoas, garanto que tu vais qualificar milionário e presidente. E já agora, então vou-te dar uma dica. Faz o que diz Mark Hughes. Fala com 10 pessoas por dia para o produto, 10 pessoas por dia para o negócio. Como só faltam 45 dias, se tu queres mesmo muito, duplica os números. Fala com 20 para o produto, 20 para o negócio. Pronto. E eu, na altura, andava com moedas de um escudo no bolso. Isto foi em 98. Com 20 moedas de um escudo, pequeninas. E sempre que eu falava com alguém, passava para o bolso esquerdo, porque foi uma dica que eu vi num treinamento, que a mim me fez sentido. Quando chegava à noite a casa, se tinha o bolso do lado direito vazio, ia dormir com a agradável sensação de ver comprido, pensava naquilo e foi uma loucura. E aí vem a história da Anabela, Pedro. Quando eu era adolescente, que ela estava a falar, quando era muito gorda, apaixonei-me pela Anabela, que era a mulher mais bonita do mundo. Quando eu ia dormir, pensava nela. Quando acordava, pensava nela. Quando ia comer, pensava nela. Daqueles 45 dias, não havia uma telenovela, não havia um jogo de futebol. Eu só pensava em falar com mais uma pessoa, mais uma pessoa, mais uma pessoa. No final, levei 65 pessoas à extravaganza. Nesse mês, fiz o primeiro mês de milionário. E cerca de 1 ano e meio depois qualifiquei na equipa de presidente. É verdade que a sorte dá trabalho, mas também vos vou dizer uma coisa, pessoal. Se a gente perguntar bem qual foi o melhor período da minha vida, foram 2. Foi na altura em que eu descobri que o Pedro Cardoso mandava vir a conta, pensávamos nós que ele ia pagar, e ele dividia por todos, menos por ele. Quando eu descobri, vi se tinha hipótese também de não contar comigo. Mas realmente eu descobri uma coisa. Não é onde nós chegamos, mas é... eu achei que era só no Brasil que ele fazia isso, fazia em Portugal já. Não, ele começou cá. Pedro, estás sem micro, Pedro. Estás a falar, estás sem micro. O meu pai e a minha mãe gastaram todo o dinheiro para pagar a faculdade de matemática só para isso, para eu poder olhar para um número de 16 e dividir por 15. Exato. Tinha que usar, né? Só para isso. Estudei 5 anos para isso, para olhar por número 16, mas dividir por 15. Incrível, incrível. Vítor, quem faz a conta tem que levar a comissão, né? Tem que ter uma comissãozinha. Nem mais. Mas quem descobriu foi foi o Vasco Mensurado que descobriu essa ideia, não é? O Vasco descobriu e então a partir daí já não teve mais chance. Já não. Não, a partir daí não. A partir daí tinha que ser outros estratagemas. Vítor, obrigado. Olha, foi muito bom estares aqui hoje. És um grande exemplo para nós. És o distribuidor top do nosso grupo, és um exemplo. Então, quer dizer, né, as crianças olham para ti, né? E quando se diz as crianças, é as pessoas mais novas que estão a entrar hoje na Herbalife. Nós imaginamos que hoje temos pessoas de 20 anos a entrar exatamente como nós, que estão hoje na Herbalife, que conseguem avançar muito mais rápido do que aquilo que a gente avançou e conseguem fazer coisas que a gente nem sonhava que era possível, porque também tens pessoas como tu que são o exemplo e que dizem: olha, se o Vítor conseguiu, vocês também podem conseguir, se o Pedro conseguiu, vocês também podem conseguir. Então, eu estou muito feliz por teres aceito estar aqui. Como tu falaste, a extravaganza é o evento mais importante e temos a extravaganza sempre na frente, sempre há uma extravaganza na frente e, portanto, só falta saber quantos meses falta para a próxima extravaganza. É preciso olhar quando é que é a próxima, olhar, ver os meses e começar a trabalhar arduamente.
E eu, quando eu digo, não é trabalhar todos os meses, nem trabalhar todos os dias, é trabalhar todas as horas, porque hoje em dia nós trabalhamos horário. Já houve uma época que a gente trabalhava o mês, depois era a semana. Nossa, do Brasil daqui 45 dias, hein? Olha que coincidência. Na hora ali, sempre a trabalhar na hora, e realmente esse é o grande lance. Então eu quero te agradecer muito, muito obrigado por teres participado. Quero dizer também que a próxima pessoa que nós vamos ter aqui no podcast vai ser ótimo também, porque tem umas histórias imensas. Eu, pelo menos contigo, nunca briguei. Talvez seja porque tu não tens altura suficiente para eles são uns gajos maiores do que eu para bater. Então, quando eles são baixinhos, né, Helena, não dá graça, não tem graça. Eu gosto de bater assim nos gajos como o Márcio, que são assim mais altos que eu. Mas, a brincar, lembras-te, Vítor, nós somos da mesma altura, caso vocês não saibam, eu e o Vítor, nós somos exatamente da mesma altura. Eu sou meio sentido mais alto. Mas eu usava um sapato que tinha um salto com 5 centímetros para ser mais alto que o Vítor, só para o respeito e olhar para cima, para baixo, para ele e tal. Mas, Vítor, olha, muito obrigado. A próxima pessoa que nós vamos ter aqui no podcast é o AJ, o António Jorge, da equipe de presidentes 20K. A primeira pessoa que, quando eu o conheci, já lhe quis né, já lhe quis bater na casa dele. Portanto, imaginas, né, naquele tempo eu já era um gajo, né, já quis saltar para cima e morder-lhe uma orelha. Portanto, vocês imaginam como é que vão ser as histórias do AJ, com a Simone, com tudo que nós fizemos esses anos todos, e portanto vai ser incrível, é imperdível. Mas, Vítor, muito obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado, Lena. Vocês realmente são... Só queria agradecer o Vítor. Agradece, então. Obrigado Só a vocês. Agradecer aí, Vítor, você ter aceito o nosso convite. Em nome de todos nós aqui, é demais. Você é um cara fantástico, né? Você inspirou o Brasil inteiro agora no final de semana de liderança, né? Que você foi o convidado especial da final de semana de liderança do Brasil. Eu tive contigo a última vez. A gente passou o dia numa piscina lá no Havaí, né? Em 2014. Só que agora eu sei, né? Você é 30K, você não convive mais com milionários. Eu vou ter que me qualificar agora para estar contigo de novo. Mas obrigado, beijo. Não, eu convivo com milionários, mas não do teu nível, não da tua cepa. Lena, quer dizer mais alguma coisa, Lena? Não, só quero agradecer ao Vítor também pela inspiração que tem dado aqui todo, porque nós não falámos, mas Portugal deve estar a atravessar dos melhores momentos e a liderança está toda unida e o Vítor é um exemplo aqui para todos. Portanto, obrigado, Vítor. Obrigado, só para terminar, então, Vítor, muito obrigado e desejar-te que o próximo ano o teu equipe do Benfica possa fazer alguma coisa e que o Jesus continue lá e, de preferência, se vocês pudessem trazer o Vale Azevedo para ser presidente outra vez, então seria o... Bora, vermelho! O perfeito. Não é como começa, é como acaba, Não começa a goirar, Vítor, pelo amor de Deus, deixa de estar. Beijinhos a todos, tchau, pessoal. Beijinhos, obrigada, Vítor. Estão a assistir, vão lá, sigam o nosso canal, que o próximo com a AJ. Tchau, pessoal. Beijinhos a todos. Valeu, tchau, Leninha. Tchau, Pedrão. Beijinhos. Falou, Vitor. Tchau. Valeu.